Demarcação já. Passamos então para Cacique Alice, mulher indígena Guarani, fundadora e coordenadora do Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul, Creshuca Taquá. Então, que é a nossa última indígena a fazer depoimento. Em seguida, nós vamos passar para a mesa. Então, vamos escutar agora com muita alegria a Creshuca Taquá. Javúdio, bom dia, saudando os meus parentes que estão presentes, saudando esta mesa e agradecendo a oportunidade de poder estar unindo a minha voz junto com a das outras parentas que já passaram deixando seu depoimento. Bom, sou Alice, o meu nome em Guarani é Querexu Taquá, sou uma mulher indígena em retomada do corpo território que nasceu e viveu na periferia da cidade. Tenho 41 anos, sou mãe de 3 filhos e avó de um menino e de uma menina. Coordeno o Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, o espaço de retomada e o único lugar no estado e na cidade a acolher os indígenas que estão em contexto urbano, que estão nas periferias, que estão em migração de outros estados para estudar e que atua também juntamente com os parentes da aldeia, né, levando aí os acessos que eles precisam. Eu venho, então, nesse momento, vai ser muito rápido a fala e eu teria muitas coisas para engrossar, né, este coro todo que já foi colocado aí pelas parentas, mas eu vou começar do início, né, a gente está hoje em uma audiência para falar sobre as violências e as violações contra as crianças indígenas, né, então eu falo do meu corpo território, que hoje tem 41 anos, mas ele já foi um corpo território, ele já foi uma criança indígena, já foi uma adolescente indígena, né, e sofreu todas essas violências e essas violações ao longo, né, de chegar até esses 41 anos. A violência que elas sofrem quando chegam nesse hospital e são questionadas de o porquê que elas tiveram os seus filhos dentro da aldeia. Então, não são respeitados os direitos e os conhecimentos, os saberes tradicionais das mais velhas que fizeram esse parto. Isso é uma violência. Quando as suas crianças precisam ficar de 30 a 45 dias dentro de uma UTI, dentro do hospital, e todo o processo de racismo e violação que tanto a parenta indígena quanto o seu filho passa. E no momento de ele receber alta, eles não querem entregar, e muitas vezes querem que leve essa criança, né, para o Conselho Tutelar, querem chamar o Estado para intervir sobre uma vida indígena. Isso é uma violência. Quero falar também sobre o Poraró, que é o modo de viver das mulheres indígenas Mbiá, Guarani, aqui no Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre, que vem juntamente com seus filhos vender a sua arte ancestral no centro da cidade, e que são discriminadas, são violadas, o Conselho Tutelar interfere, os fiscais interferem, porque dizem que não é para elas estarem ali, expondo a sua arte ancestral e com as suas crianças. O que vocês estão fazendo com essas crianças aqui? Então, são várias denúncias. E essas denúncias, infelizmente, todas que eu acompanhei, da qual eu fui chamada, né? Nós tivemos um caso em que uma das meninas foi recolhida porque a tia dela tinha ido ao supermercado a 200 metros e deixou ela cuidando da banca, né, do artesanato. E quando ela voltou, a menina já tinha sido recolhida, porque já passava das 16 horas e 30 minutos, né? E os fiscais e o Conselho Tutelar achou que devia recolhê-la. Então, depois a gente teve que se organizar para, então, retirar essa menina para que não houvesse uma audiência de custódia. Quero falar sobre a falta de estrutura e acesso dentro das comunidades indígenas, né? O saneamento básico, o esgoto, a estrutura, né, para que esses territórios consigam produzir o seu próprio alimento, que isso é muito falado, né, que os territórios conseguem produzir o seu próprio alimento com o modo de viver dos povos, e a gente sabe que isso não acontece. Inclusive,
não há mais matéria-prima para a confecção das artes ancestrais. Então, falando da questão da educação, as escolas que estão tanto no contexto urbano ou de aldeia, dentro dos territórios indígenas, nós não temos escolas. Né? A escola, ela existe, o nome dela na Secretaria da Educação, mas a escola não existe, as crianças têm que andar 4 quilômetros para ir na escola do não indígena, sendo que está escrito, né, que nós temos direito à educação bilíngue e dentro dos territórios. Mas se dentro do território nós não temos água, não temos saneamento básico, não temos políticas, né, de saúde, nem de saúde mental, falando das mulheres e das meninas indígenas, a questão da pobreza menstrual também, nada disso é discutido, porque para o Estado, no papel, está escrito na Convenção 69 da OIT, está escrito os direitos dos povos indígenas, agora eles não são cumpridos, e a denúncia é essa, porque muitas vezes a gente ouve da sociedade, você que vive na cidade, você perdeu os seus costumes, você perdeu a sua cultura e você não é mais indígena. Então, você não tem que ter acesso a políticas públicas e nem a outros direitos, tá? Então, nessa visão colonial e racista, a minha pergunta sempre fica, né? E para quem está, então, dentro de territórios, de zonas rurais, de territórios aldeados? Por quê? Por que as políticas públicas não acontecem? Por que eles são tratados como nós que estamos no contexto urbano? Então, a minha denúncia hoje, na realidade, é para dizer isso, que não há políticas públicas efetivas e há violação, a violência, a morte, por a questão do suicídio, né, a desnutrição, a insegurança alimentar. Abrange tanto o território de quem está na grande aldeia, que é a cidade, quanto quem está nos territórios indígenas, na zona rural e demarcado. E todas as mulheres e crianças indígenas, infelizmente, sofrem todos os tipos de violação e violências, estão expostas. As meninas que caminham 4 quilômetros para ir, que se deslocar a pé para a escola, estão expostas à violência sexual, né? Há muitas outras coisas que podem acontecer nesses 4 quilômetros. Então, acredito que é um pouco isso. Desculpem se eu... Obrigada. Fiquei um pouco exaltada. Muito obrigada. Nós acabamos de escutar os depoimentos e eles pontuam as crianças que estão em contexto urbano sofrem uma série de discriminações e são sentidas essas discriminações de forma muito intensa na educação, nas escolas, mas em geral. Então, as crianças que estão nos territórios indígenas, não se tem ali políticas públicas de saneamento, a próprio acesso fácil à educação. Tem territórios indígenas que contam com escolas indígenas, mas a grande denúncia que grande parte não conta com escolas indígenas, tem que se deslocar, tem que caminhar, enfim. E, ao mesmo tempo, não tem políticas extremamente básicas, como acesso à água, acesso ao saneamento, a própria educação. Então, expulsão dos seus territórios para ter acesso a algumas políticas públicas e ao acesso à educação, e na educação sofrem discriminação, que também escutamos a discriminação na atenção à saúde. Ou seja, tanto nas políticas públicas de saúde e educação, sofrem discriminações as crianças indígenas no nosso país.